Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, cerca de 4.000 anos atrás, até a antiga Mesopotâmia, para desvendar os segredos de um dos conjuntos de leis mais importantes da história, o Código de Hammurabi. Vamos explorar seus princípios jurídicos desde a famosa Lei de Talião até como a justiça era aplicada em uma sociedade tão diferente da nossa. Preparados? Então, vamos começar. Primeiro vamos falar de um dos princípios mais famosos e impactantes do Código de Hammurabi, a Lei de Talião. Imagine um sistema jurídico criado há quase 4 milênios, que buscava estabelecer ordem e justiça. O Código de Hammurabi, um dos mais antigos e completos conjuntos de leis que conhecemos, é a fonte dessa fascinante regra. A Lei de Talião, ou Lex Talionis, em latim, é mais conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. Isso significa que a punição deveria ser exatamente igual ao dano causado. Por exemplo, se alguém arrancasse o dente de outra pessoa, a pena seria ter seu próprio dente arrancado. Era uma forma de retaliação direta e proporcional ao crime. Mas qual era o objetivo por trás dessa lei aparentemente tão brutal? O principal propósito era evitar a vingança desproporcional. Antes do talião, uma briga simples poderia escalar rapidamente para um ciclo de violência sem fim, onde um pequeno dano poderia ser retaliado com uma agressão muito maior. Ao estabelecer uma punição equivalente ao dano, o Código de Hammurabi buscava limitar a retaliação, garantindo que a pena não excedesse o crime. Era uma tentativa de criar um senso de justiça equilibrada, embora extremamente rigorosa para os nossos padrões atuais. É importante notar que, em alguns casos, a aplicação do talião considerava a posição social. Por exemplo, a punição poderia ser diferente se o agressor e a vítima pertencessem a classes sociais distintas. A lei muitas vezes era mais literal e rígida quando se tratava de crimes entre pessoas de mesma condição social. No entanto, o princípio central da retaliação direta e proporcional permaneceu como um pilar fundamental da justiça babilônica. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. O Código de Hammurabi é fascinante não apenas por sua antiguidade, mas também pela complexidade de seus preceitos. Uma de suas características mais marcantes é a diferenciação social nas punições. A pena para um crime não era a mesma para todos, mas variava conforme a posição social tanto do agressor quanto da vítima. Isso nos revela muito sobre a estrutura hierárquica da sociedade babilônica. A sociedade babilônica era dividida em 3 classes principais: os Awilum, que eram os homens livres, como nobres e grandes proprietários; os Mushkenum, indivíduos semilivres ou dependentes, como artesãos e pequenos agricultores; e os Wardum, os escravos. As leis do Código de Hammurabi aplicavam-se de maneira distinta a cada um desses grupos, estabelecendo um sistema jurídico que reforçava as desigualdades sociais. Vamos ver um exemplo prático para entender melhor. Se um Awilum arrancasse o olho de outro Awilum, a punição seria a Lei de Talião, olho por olho. Ou seja, o agressor também teria seu olho arrancado. No entanto, se o mesmo Awilum arrancasse o olho de um Mushkenum, a punição não seria física, mas sim uma multa em prata. E se o dano fosse causado a um Wardum, a multa seria ainda menor, paga diretamente ao seu proprietário. Isso mostra claramente como a vida e a integridade de um indivíduo tinham valores diferentes dependendo de sua classe social. Essa distinção não se limitava apenas a lesões corporais, mas permeava diversas áreas do direito, como propriedade, casamento e contratos. A Lex Talionis era aplicada principalmente entre iguais. Para as outras classes, a compensação monetária era a regra. Compreender essa diferenciação é fundamental para entender a justiça e a organização social na Babilônia antiga. Mas como eles determinavam se alguém era culpado ou inocente? No período do Código de Hammurabi, a ideia de prova e julgamento era muito diferente do que conhecemos hoje.
Longe dos sistemas forenses e tribunais complexos, a busca pela justiça era muitas vezes entrelaçada com crenças religiosas e rituais. O objetivo principal era manter a ordem social e a autoridade do rei, Hammurabi, que se via como um protetor divino da justiça. Um dos métodos de prova mais famosos e temidos eram as ordalhas, também conhecidas como juízos de Deus. Eram provas físicas que se acreditava revelarem a verdade através da intervenção divina. O exemplo mais notório é o julgamento pelo rio. Se uma pessoa fosse acusada de um crime grave, como bruxaria, sem outras provas, ela poderia ser jogada no rio Eufrates. A crença era que se a pessoa afundasse e se afogasse, os deuses a consideravam culpada. Se ela conseguisse flutuar ou nadar para a margem, seria inocente, provando a intervenção divina a seu favor. Além das ordalhas, outras formas de prova incluíam testemunhos e juramentos, especialmente em casos de dívidas ou disputas de propriedade. Contudo, a força desses testemunhos era muitas vezes inferior à palavra de Deus nas ordalhas. Uma vez estabelecida a culpa, as penas frequentemente seguiam o princípio do talião, olho por olho, embora, como já vimos, com distinções claras baseadas na classe social das partes envolvidas. Em resumo, o sistema de prova e julgamento babilônico, embora pareça cruel pelos padrões atuais, era um reflexo da estrutura social e das crenças da época. Ele visava a dissuasão de crimes e a manutenção de uma sociedade hierárquica e ordenada. Agora, vamos desvendar outro aspecto crucial: a distinção entre responsabilidade coletiva e individual. A maioria das leis do Código de Hammurabi focava na responsabilidade individual. Ou seja, as consequências de uma ação recaíam sobre quem a praticou. Esse é o princípio por trás da Lex Talionis. Por exemplo, se um construtor fizesse uma casa que desabasse e matasse o proprietário, o construtor seria condenado à morte. A punição era aplicada diretamente ao agressor. No entanto, o código também apresentava casos de responsabilidade coletiva. Isso ocorria quando uma comunidade era responsabilizada pelas ações de um indivíduo ou por falhas na manutenção da ordem. Um exemplo notável é o artigo 23. Se o ladrão não for pego, o homem que foi roubado fará uma declaração na presença de Deus sobre o que perdeu, e a cidade e o governador em cuja terra o roubo foi cometido deverão restaurar-lhe tudo o que ele perdeu. Isso significa que, se as autoridades locais falhassem em capturar um criminoso, a própria comunidade tinha o dever de compensar a vítima. Pense numa analogia simples. Se você quebra a janela da sua casa, é sua responsabilidade individual consertá-la. Mas, se há um problema de segurança na sua rua e a prefeitura, que deveria garantir a proteção, falha em resolver, a cidade pode ser vista como tendo uma responsabilidade coletiva. O Código de Hammurabi demonstra que, embora buscasse a justiça individual, a estabilidade e a ordem da comunidade eram valores supremos. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo Código de Hammurabi. Vimos como a lei de Talião buscava um equilíbrio, como a justiça era aplicada de forma diferente entre as classes sociais, como os julgamentos eram baseados em rituais e como a responsabilidade podia ser tanto individual quanto coletiva. Este antigo código nos mostra que, apesar das diferenças, a busca por ordem e justiça é uma constante na história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre esses fascinantes princípios jurídicos. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.